Muito bom dia a todos. Declaro aberta a sessão extraordinária do Conselho Municipal de Contribuintes, hoje, dia 8 de agosto de 2025. Temos na pauta 2 processos a serem julgados, ambos possuem sustentação oral. Vou manter a ordem que está pautada. Primeiro processo, apregou então para julgamento o primeiro processo, que é o recurso de ofício e voluntário SMF 43 de 2025, cujo processo de primeira instância foi o CN 610/2024. Trata-se de um cancelamento de notificação fiscal do recorrente ao Criciúma Esportes Clube. O conselheiro relator é o Dr. Moisés Nunes Cardoso, e falará pelo contribuinte o Dr. Matheus Perraro Benetton. Eu peço que se assente à mesa. Passo então imediatamente a palavra para o conselheiro relator, Dr. Moisés Nunes Cardoso, para que faça inicialmente a leitura do relatório, sem a princípio a manifestação do seu voto. Bom dia, presidente, Camila, colegas, advogado presente, demais. Criciúma Esporte Clube interpôs recurso voluntário contra a decisão singular que manteve a exigência do imposto sobre serviço formalizado por meio da notificação de lançamento 138823793 sobre parte das receitas provenientes do programa Sócio-Torcedor relativas a faturadores ocorridos no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de agosto de 2024. A fiscalização, no âmbito da ação fiscal 373/2024, identificou divergências entre os valores de receita informados nos boletins financeiros da Federação Catarinense de Futebol e aqueles declarados pelo clube em suas notas fiscais de serviços eletrônicas. A partir da análise dos borderos de diversas partidas, constatou-se que o clube oferiu receitas por meio do programa Sócio-Torcedor, com atribuição de um valor individual por acesso de torcedor aos jogos. Contudo, tais receitas não foram incluídas na base de cálculo ISS declarada pelo contribuinte, que recolheu o imposto apenas sobre a venda de ingressos avulsos ao público em geral. Em suas razões, o clube sustenta que as quantias recebidas por meio do programa Sócio-Torcedor, tais como os planos Carvoeiro Black, Carvoeiro Ouro e Carvoeiro Bronze, caracterizam adesão associativa ou contribuições de associados, não correspondendo a uma efetiva prestação de serviço tributário. Que tais receitas antecipadas dos sócios não deveriam compor a base de cálculo do ISS, por não se confundirem com a venda de ingressos ao público em geral, sendo, segundo o clube recorrente, receitas de natureza diversa, vínculo associativo e não relação de consumo. E que a metodologia de cálculo da fiscalização estaria equivocada por não distinguir corretamente a origem das diversas receitas, devendo ainda serem afastados os consectários legais. A autoridade fiscal, em sua réplica, refutou os argumentos do recorrente, tentando que o programa de sócio-torcedor, na forma como implementado pelo clube, configura prestação de serviço na proporção das receitas que possibilitam o acesso dos torcedores aos eventos esportivos mediante contraprestação periódica, estando, portanto, sujeitos à incidência do ISS, que a relação estabelecida entre o clube e o sócio-torcedor não é puramente associativa, mas sim contratual e onerosa, equivalendo na prática à comercialização antecipada de ingressos, ou direito de acesso aos jogos, em troca de pagamento mensal, ou seja, uma típica relação de consumo de serviços de entretenimento. Que a fiscalização adotou critérios razoáveis e conservadores para apurar a base tributável omitida, tomando por base os boletins financeiros fornecidos pela Federação Catarinense de Futebol, e estimando de forma proporcional um valor de ingresso para cada sócio, de modo a calcular o ISS eludido. Ressaltou que o critério do valor médio por ingresso, inferior ao preço médio real apurado, beneficiou o contribuinte, evidenciando a moderação na autuação fiscal. Encerrada a fase de instrução, a autoridade julgadora de primeira instância deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência do ISS ao reconhecer a ocorrência do fato gerador e validar a materialidade constatada pela ação fiscal municipal. Por outro lado, afastou a aplicação da multa qualificada de 50% diante da ausência de comprovação de dolo específico voltado à sonegação fiscal, determinando em substituição a aplicação da multa ordinária prevista no artigo 78 do Código Tributário Municipal, limitada ao percentual de 15%. Por se tratar de decisão que exonerou o contribuinte de valor superior a 500 vezes a unidade fiscal do município, a autoridade julgadora encaminhou o recurso de ofício cabível nos termos do artigo 152A do Código Tributário Municipal. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Moisés. Doutor Matheus, nós precisamos aqui uma formalidade moderada. Né? O senhor tem à vontade, o senhor dispõe de até 15 minutos sem atraso para fazer a sustentação oral. Certo. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Fernando Cascais, ilustríssimos conselheiros, representante da Secretaria Municipal da Fazenda, senhor Felipe Tavares, representante da Procuradoria-Geral do Município, senhora Fernanda Wolfing, representante da OB Subseção Criciúma, Dr. Moisés Nunes Cardoso, representante da SIC, Dr. Edemar Sorato, meu muito bom dia.
recebam em nome do Criciúma Esporte Clube nossos cumprimentos respeitosos e reconhecimento pelo relevante papel desempenhado por esse Conselho na promoção da justiça fiscal e da segurança jurídica em nossa cidade. Compareço a essa tribuna para sustentar com serenidade e firmeza que a cobrança do ISS sobre os valores arrecadados com o plano de sócios do Criciúma Esporte Clube representa uma afronta não apenas à legalidade tributária, mas também à lógica e à jurisprudência dominante. Estamos diante de uma instituição que ultrapassa os limites do esporte para assumir papel social, econômico e cultural de grande relevância para Criciúma e toda a região sul catarinense. O valor aqui discutido ultrapassa R$1 milhão, com impactos diretos na manutenção do clube. O plano de sócio do Criciúma Esporte Clube é um vínculo associativo, estatutário, não contratual e tampouco oneroso por prestação de serviço. Os torcedores que aderem ao programa passam a integrar o quadro social do clube, com base no estatuto e sem qualquer obrigação de fazer por parte do clube. A tentativa da municipalidade de tributar tais receitas parte de uma interpretação extensiva e inconstitucional do conceito de serviço, conforme jurisprudência do TJSP, no caso do programa Fiel Torcedor do Corinthians, restou reconhecido que os planos de sócio não configuram prestação de serviço, mas mera concessão de benefícios. No caso em específico do Criciúma Esporte Clube, esses benefícios podem ser evidenciados basicamente de 3 modos: com desconto na loja do clube para os associados e até 30%. O Criciúma conta com 3 lojas, sendo uma no Shopping Nações, outra loja no próprio estádio Heriberto Wilson e uma loja no Criciúma Shopping. Além desses descontos na loja e prioridade para os associados, o Criciúma também conta com uma participação de descontos no Clube Carvoeiro, que é um clube de benefícios. E não são apenas benefícios no papel, o Criciúma consta com uma lista de 84 empresas que dão benefícios de 5% a 55%. E não vamos aqui falar apenas de benefícios inócuos. Nós estamos falando dos mais variados tipos, como consultórios de odontologia, centro estético, laboratório de exames, escola de idiomas, farmácia, oficina mecânica, troca de óleo, seguro viagem, ótica, faculdade, clínica psicológica, academia, restaurante, clube de tiro, plano de saúde, pet shop, posto de combustível, pizzaria, energia solar, autoescola, cidadania italiana, enfim, bons descontos nos mais variados estabelecimentos. Além de tudo isso, nós temos a participação em ações exclusivas do clube. Cito algumas: o direito à retirada de um ingresso infantil por jogo, isso é uma exclusividade do associado; a participação exclusiva em tours guiados no Heriberto Wilson e no centro de treinamento; a possibilidade de inscrever crianças para entrada no campo com os atletas em dias de jogos, e a gente sabe que isso é realmente um benefício, porque as crianças, elas, no bom modo de dizer, elas brigam pela essa entrada, do qual nós temos que fazer sorteio entre os associados. Um valor diferenciado em eventos do clube, por exemplo, o entreveiro que o Criciúma faz todos os anos, a espetiga que o Criciúma faz todos os anos, além de um desconto de 50% nos shows e eventos promovidos pela Minha Entrada. A Minha Entrada é quem faz a gestão dos associados e a catraca no clube, e é a maior provedora de eventos aqui na nossa região sul catarinense. Então, estamos falando de 50% de descontos em shows, é bastante coisa. Temos também o exemplo dos consulados. Nós temos 47 consulados hoje no Criciúma Esporte Clube, e para fazer parte desses consulados que estão sediados Brasil, em todos os estados, Estados Unidos, Itália, Canadá, Austrália, as pessoas têm que ser associadas ao Criciúma Esporte Clube. Então é mais uma sensação de pertencimento, e esse consulado é um projeto bem interessante porque é o canal direto de comunicação com o clube. Muitas vezes o torcedor, o próprio associado, ele se sente um pouco excluído e por não ter a notícia direta ou não ter voz, mas através do projeto Consulados nós damos voz aos associados, onde eles estão em grupos de WhatsApp com membros da própria diretoria executiva. Então ali trocam-se ideias, sugestões, e eu considero particularmente, nós do Criciúma consideramos como um real benefício ao associado. Pois bem, a tentativa da municipalidade de tributar essas receitas, como foi tentado lá e descaracterizado no programa Fiel Torcedor do Corinthians,
Foi o mesmo entendimento aplicado no caso do Palmeiras, em que a 14ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo afastou a incidência de ISS sobre receitas obtidas em programas associativos, reforçando que não há obrigação de fazer, tampouco contraprestação direta. A Lei Complementar número 116 de 2003 delimita que o campo de incidência do ISS exige a presença de obrigação de fazer com conteúdo econômico. Isso não se verifica nos planos associativos. O artigo 110 do CTN, por sua vez, veda a alteração do conteúdo de institutos do direito privado pela legislação tributária. O município, ao incluir valores referentes ao plano de sócios na base de cálculo do ISS, promove tributação por analogia em malam partem, o que é frontalmente vedado. É importante destacar que o Criciúma já recolhe ISS incidente sobre a venda de ingressos. O que se discute aqui são receitas diferentes, destinadas à manutenção institucional e estatutária do clube. Essa não é uma demanda isolada, trata-se de matéria já pacificada em tribunais, com decisões amplamente favoráveis aos clubes. O STF, no tema 118 da repercussão geral, assentou, abre aspas, a incidência do ISS depende da presença de prestação de serviço constante na lista da Lei Complementar número 116 de 2003, fecha aspas, o que não ocorre nos planos associativos. A manutenção da autuação pode gerar grave impacto social, afetando projetos de base, ações sociais e a própria subsistência de um clube que representa para milhares de famílias mais do que um time de futebol. Diante de todo exposto, requer-se o provimento integral do recurso voluntário, o reconhecimento da natureza não tributável das receitas oriundas do plano de sócios e o consequente cancelamento da exigência do crédito tributário e seus consectários. Sabemos que esse conselho serve aos contribuintes, mas os contribuintes acham justa essa cobrança? A justiça fiscal não se faz apenas com arrecadação, mas com equilíbrio, bom senso e respeito à legalidade. Meu muito obrigado. Matheus, eu peço que o senhor continue sentado mesmo, e eventualmente se houver alguma dúvida, a gente aproveita e sana ela com o senhor. Retorno a palavra para o conselheiro Moisés Gomes Carvalho. Obrigado, presidente. Muito bem. O recurso voluntário deve ser conhecido. A comunicação da decisão de primeira instância foi enviada eletronicamente ao contribuinte em 13 de março de 2025, data em que se iniciou a contagem do prazo de 15 dias para a efetivação presumida da intimação eletrônica nos termos da legislação aplicável. Considerando que o recurso voluntário foi interposto em 27 de março de 2025, constata-se que a sua prestação ocorreu dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo. É assim, passo a análise do mérito. Inicialmente, cabe destacar o tratamento dado pela legislação municipal à atividade de exame, qual seja competições esportivas. O Código Tributário Nacional, Lei Complementar 287 de 2018, estabelece, seu artigo 235, que competições esportivas, físicas ou intelectuais, com ou sem a presença de espectadores, configuram serviços sujeitos ao ISS, previsto no subitem 12.11 da lista de serviços, categorizado dentre os serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. Em outras palavras, eventos esportivos, como partidas de futebol realizados por entidades com fins econômicos, são atividades inseridas no campo da tributação do imposto sobre serviço. A base de cálculo do imposto, conforme prevê o artigo 242 do CTM, é o preço do serviço, aplicando-se a ela a alíquota correspondente à lista anexa do artigo 235, que neste caso é de 3%. Ou seja, todo o valor pago pelo usuário em razão de prestação de serviço de entretenimento irá integrar a base tributável do ISS, ressalvadas apenas as exceções legais. No caso de espetáculos esportivos, o preço do serviço abrange não apenas a venda unitária de ingressos avulsos, mas também quaisquer outras formas de contraprestação pecuniária pelo acesso do público ao evento. O próprio clube reconhece, o advogado sustentou aqui nessa linha, que há incidência de ISS sobre a sua atividade, tanto que já tributa e recolhe regularmente o imposto sobre a bilheteria de ingressos para não sócios, o que demonstra a natureza tributável da atividade de disponibilização do acesso a eventos esportivos, sobre o que não há qualquer controvérsia. A questão suscitada pelo recorrente, portanto, reside em saber se as receitas oferidas pelo Criciúma Esporte Clube por meio dos planos denominados sócio-torcedor, quando possibilitem o acesso aos jogos aos torcedores, podem ou não ser incluídos na base de cálculo do imposto sobre serviço. Consta dos autos que, por meio dos planos do programa sócio-torcedor, os contratantes efetuavam o pagamento de uma mensalidade e, em contrapartida, fruíam de determinados benefícios, como descontos em estabelecimentos parceiros e, no caso dos planos Carveiro Black e Carveiro Ouro, acesso a todos os jogos do Criciúma Esporte Clube realizados no estádio Heriberto Wilson. No plano Carveiro Black, o torcedor tinha acesso às cadeiras com lugares marcados. No Carveiro Ouro, o acesso era arquibancada.
Já no plano Carvoeiro Bronze e no pagamento feito pelo sócio patrimonial, não havia o direito de acesso aos jogos. Por meio dos planos Carvoeiro Black e Carvoeiro Ouro, assim, o clube auferia de forma antecipada receita decorrente de contraprestação pecuniária direta pela fruição de serviços de entretenimento consistente no acesso às partidas. Tal circunstância afasta integralmente a caracterização das receitas como contribuição associativa espontânea, uma vez que a prestação de serviço configurada como obrigação de fazer era inequívoca, exigível e diretamente atrelada ao pagamento mensal realizado pelo torcedor. O fato de o clube ter passado a oferir antecipadamente a receita da venda dos ingressos mediante a adoção dos referidos planos não tem o condão de descaracterizar a natureza tributável do acesso aos jogos, que permanece configurado como prestação de serviço sujeita à incidência do ISS. Com efeito, a incidência do imposto independe da forma ou denominação atribuída à contraprestação pecuniária. Conforme estabelece tanto a legislação local quanto a Lei Complementar 116, não importa o nome conferido à operação pelo contribuinte, se, em sua essência, ela constitui remuneração por serviço prestado. É certo que o valor integral dos planos sócio-torcedor não pode ser considerado de forma indiscriminada com base de cálculo no imposto municipal. Contudo, a parcela dessas receitas que corresponde de maneira objetiva e identificável ao acesso do torcedor aos jogos, equivalente, portanto, à receita de bilheteria, configura a prestação onerosa de serviço de entretenimento sujeita à incidência do ICS nos termos do subitem 12.11 da lista anexa da Lei Complementar 116. Nos termos do princípio da primazia da realidade econômica, isso é muito importante em direito tributário, a verdade material, a substância dos fatos deve prevalecer sobre a forma meramente contábil ou jurídica adotada. Dessa forma, ainda que o clube registre a receita sob a rúbrica de receita antecipada ou contribuição associativa, deve prevalecer a realidade material da operação, qual seja a existência de uma prestação de serviço vinculada a pagamento, cuja natureza jurídica é tributável. É o que se extrai dos autos, e o que se extrai dos autos é que a fiscalização municipal atuou em conformidade com esse princípio, ao buscar identificar, para além da classificação formal adotada pelo contribuinte, a essência econômica da operação praticada, caracterizando corretamente o fato gerador de ISS com base na efetiva prestação de serviço de entretenimento. A partir dos boletins financeiros, denominados borderos eletrônicos, emitidos pela Federação Catarinense de Futebol para cada uma das partidas, a fiscalização municipal identificou que o clube recorrente formava as receitas oriundas dos planos sócio-torcedor com atribuição individual do preço do ingresso para cada sócio pagante, evidenciando assim a vinculação direta das receitas à venda antecipada de ingressos para os jogos. A autoridade fiscal, ao identificar essa classificação nos borderos, correlacionou essa receita, declarada e quantificada pelo próprio contribuinte, às entradas efetivas dos jogos. Importante ressaltar que foi o próprio clube quem atribuiu o valor aos ingressos como componente das quantias pagas pelos torcedores dos planos sócio-torcedor, ao declarar expressamente tais valores como receita da respectiva partida nos borderos da Federação Catarinense de Futebol. Esses montantes, sem dúvida, expressam o preço do serviço e se caracterizam como contraprestação onerosa da atividade de organização e realização de espetáculos esportivos pelo clube. Por essa razão, esses valores devem compor a base de cálculo do ICS, ainda que exclusivamente na parcela efetivamente vinculada ao acesso aos jogos, pois equivalem ao valor de bilheteria atribuído aos torcedores sócios do clube no dia do evento. A título de ilustração, toma-se como exemplo o borderô eletrônico da partida realizada pela Copa do Brasil entre Criciúma e Bahia, ocorrida no dia 23 de maio de 2024. Aqui o clube, nós temos aqui então um borderô que destaca todas as receitas do clube. Nós temos na primeira linha arquibancada, 103 ingressos colocados à venda ao preço de R$200, total de arrecadação R$ 20.600, do qual o clube emitiu nota fiscal e submeteu a tributação do ISS. Na segunda linha nós temos a arquibancada meia, 158 ingressos vendidos nessa modalidade ao preço de R$100, em que o clube arrecadou R$ 15.800, cuja soma dá R$ 36.400. Na terceira linha, nós temos, então, aqui identificados sócios mais credenciais, entre a parênteses, receita antecipada, total de ingressos vendidos nessa modalidade, embutido, então, dentro dos planos sócio Carvoeiro Black e Carvoeiro Ouro, 13.081 ingressos, ao preço atribuído pelo clube unilateralmente, que foi colocado no borderô da Federação Catarinense, ao preço de R$20. Total, R$ 261.620. Total das receitas desse jogo, no dia 23 de maio de 2024, R$ 298.020. Aqui, então, eu fiz uma leitura do borderô, agora eu vou discorrer a respeito do borderô. Em função dessa partida, o clube emitiu corretamente suas notas
fiscais de serviço relativo aos valores de venda de ingressos identificados no borderô como arquibancada, R$ 20.600, e arquibancada meia, R$ 15.800, submetendo à tributação do ISS o valor de R$ 36.400. Vê-se que nesse mesmo borderô eletrônico, o clube informou a oferir receitas pelo acesso de cada sócio através do programa Sócio Torcedor, identificado sob a rubrica Sócios mais credenciais, receita antecipada, no montante de R$ 261.620, atribuindo um valor médio de R$ 20 para cada um dos 13.081 torcedores que ingressaram no estádio. Mas em relação a essa receita, o clube não emitiu nota fiscal de serviço, nem ofereceu valor à tributação. O que a fiscalização municipal fez, e no meu entendimento com acerto, foi submeter à incidência do ISS esta parcela da receita que, embora não tenha sido originalmente tributada, corresponde de forma inequívoca ao fato gerador de tributo, consistente na prestação onerosa do serviço de acesso aos torcedores pagantes aos jogos do Criciúma Esporte Clube. Evidentemente, ainda que parte dos planos de sócio-torcedor preveja benefícios acessórios, como desconto em parceiros comerciais, no caso dos planos Carvoeiro Black, Carvoeiro Ouro, o acesso aos jogos é a principal vantagem contratada. Ressalta-se assim que não houve por parte da fiscalização qualquer tentativa de tributar o valor integral das mensalidades dos planos Carvoeiro. O lançamento limitou-se a essa fração das receitas relacionadas à bilheteria do jogo, conforme informado pelo próprio clube nos borderôs eletrônicos. Isto é, houve a tributação apenas parcial da receita obtida pelo clube com os planos Carvoeiro Black e Carvoeiro Ouro, e sequer foram tributadas quaisquer receitas oriundas dos planos Carvoeiro Bronze ou das contribuições de sócio patrimonial. A metodologia adotada pela fiscalização, portanto, foi precisa e proporcional, no meu entendimento. Com base nos boletins financeiros da Federação Catarinense de Futebol, a fiscalização isolou a parcela da receita correspondente ao acesso aos jogos e utilizou, para fins de apuração de ISS, o valor médio atribuído unilateralmente pelo próprio clube como preço de cada ingresso do sócio no estádio Heriberto Wilson. Valor esse significativamente inferior ao custo efetivo do ingresso embutido nas mensalidades dos planos de sócio-torcedor. Os dados constantes usados confirmam que não houve a tributação integral dos planos sócio-torcedor, e aí que eu apresento um quadro, ano a ano, em que apresenta a proporcionalidade da tributação versus a receita. Em 2019 equivaleu a 85%, em 2020 a 13%, certamente, notadamente em razão da pandemia, 2021 a 16%, em 2022 73%, em 2023 49% e em 2024 quase 64%. Da receita obtida com os planos sócio-torcedor é que foram tributados pela fiscalização municipal. O recorte realizado comprova que a tributação incide exclusivamente sobre a fração correspondente à efetiva prestação de serviço de entretenimento relativa à bilheteria do clube, sem abranger valores relativos a outros benefícios oferecidos pelos planos. A opção da fiscalização pelo valor médio por ingresso, calculado com base no montante atribuído unilateralmente pelo próprio clube, e em patamar inferior ao que se estimaria a partir das mensalidades dos planos, não implicou qualquer prejuízo ao recorrente. Ao contrário, resultou em apuração mais benéfica, revelando a atuação pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O próprio Estatuto do Torcedor corrobora o entendimento ao prever, nesse artigo 3º, que o clube mandante é fornecedor de serviços e o torcedor é seu consumidor. O artigo 13 da mesma lei reforça essa relação de consumo no contexto da presença em status. Sob essa ótica, não há diferença material entre o torcedor que adquire ingresso avulso e aquele que, por meio da mensalidade, garante o acesso aos jogos. Ambos pagam para usufruir de um serviço que é a participação no espetáculo esportivo. Assim, a alegação de inexistência de prestação de serviços dos planos sócio-torcedor, na minha avaliação, não sustenta. Trata-se de consumo oneroso e não de vínculo associativo tradicional. Inclusive, na sessão passada, afastei a incidência do ISS sobre uma entidade que era associativa só porque tinha o caráter exclusivamente associativo, né? Que não me parece o caso aqui. A designação de sócio também não altera a natureza jurídica da relação, que na realidade econômica é contratual, comercial e tributável. O torcedor não exerce funções típicas de associado de entidade civil, como votar, deliberar ou gerir, mas sim adquire um pacote de vantagens, cujo principal atrativo é o acesso aos espetáculos esportivos, aqui analisando os planos Carvoeiro Ouro e Carvoeiro Black. Os demais benefícios, como acesso a conteúdos, descontos ou brindes, são meramente acessórios e não descaracterizam o núcleo da prestação, o serviço de entretenimento. Trata-se, portanto, de um típico fazer oneroso, em favor do terceiro, inserindo o conceito de serviço para fins de incidência de ISS nos termos do subitem 12.11. Outro aspecto bastante curioso na minha avaliação, que reforça a procedência da atuação, é a conduta contraditória adotada pelo contribuinte quanto ao tratamento das receitas oriundas dos planos sócio-torcedor em distintas esferas tributárias.
Conforme se verifica nos borderôs, tais valores foram registrados sobre a rubrica sócios mais credenciais e receita antecipada, incluídos pelo próprio clube na base de cálculo da CPRB, submetendo-os à alíquota de 5% nos termos do artigo 2 da Lei 8.212. No entanto, ao apurar o ISS, o contribuinte adotou entendimento oposto, excluindo essas mesmas receitas da base de cálculo do tributo municipal. Tal postura revela a manifesta incoerência. Não se pode, ao mesmo tempo, reconhecer que tais valores integram a receita decorrente da atividade de promoção de espetáculo esportivo para fins de contribuição previdenciária e negar sua natureza de contraprestação por serviço prestado quando se trata da incidência do ISS. É certo que as bases de cálculo da CPRB e do ISS possuem naturezas distintas. Contudo, no presente caso, não há divergência material que justifique o tratamento diferenciado, uma vez que a receita foi oferida exclusivamente no exercício da atividade de prestação de serviço de entretenimento, devendo, por conseguinte, ser considerada tanto para fim de CPRB quanto para a apuração do ISS. Nesse caso específico aqui, o município tributou 36.400 de ISS, mas de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, o total é de R$ 298.020. Para mim, há uma contradição. Também uma análise acurada das jurisprudências, e isso é muito importante, correlacionadas ao presente caso, notadamente aquelas referentes aos clubes paulistanos, revela que a interpretação ali adotada não é favorável ao clube e não servem de amparo para afastar a exigência fiscal interna. Vale registrar que a jurisprudência tem discernido situações em que o programa sócio-torcedor pode, em tese, não configurar serviço tributável, por exemplo, quando se limitam a conceder vantagens indiretas ou descontos na compra de ingressos, sem incluir diretamente o ingresso no pacote. Nesses casos específicos, entende-se que o ISS incidirá apenas no momento da venda do ingresso com desconto e não sobre a taxa do programa em si. Foi o que se viu na decisão do Grande Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso do programa Avante da Sociedade Esportiva Palmeiras, em que se considerou que o plano de sócio-torcedor restrito, o programa Avante do Palmeiras é restrito a oferecer preferências e preços reduzidos na aquisição de ingresso. Não configurava por si só uma prestação autônoma de serviço. Da emenda do acórdão se traz o seguinte trecho representativo no entendimento firmado. Abro aspas. O chamado plano sócio-torcedor Avante confere aos participantes vantagens e descontos mediante contraprestação pecuniária, independentemente do acesso às competições. Não há ingresso embutido no plano Avante do Palmeiras, diferente dos planos Carvoeiro Black e Carvoeiro Ouro. Continua a citação aqui. Cujas receitas são obtidas por adesão, mas enquadradas pelo fisco municipal no subitem 12.11 da lista de serviços contida na Lei Municipal 3.701. Competições esportivas ou destreza física e intelectual com ou sem a participação espectador. Contudo, sem subsunção da norma fato, até porque não existe prestação de serviço nessa atividade. No caso do Palmeiras, então, houve reconhecimento de que não há incidência de ISS, porque é só um programa de descontos, como é o Carvoeiro Black e como é o sócio patrimonial, no caso do Criciúma, como é o Carvoeiro Bronze e o sócio patrimonial, no caso do Criciúma, que não foi tributado pela fiscalização municipal. Essa hipótese, entretanto, não se confunde com a situação ora analisada. No caso, ficou comprovado que os planos Carvoeiro Black e Ouro incluíam o próprio acesso, ingresso às partidas e não meramente descontos ou vantagens acessórias. Ou seja, aqui a mensalidade do sócio-torcedor engloba o serviço principal de permitir a entrada nos jogos, diferenciando de um simples clube de vantagens. Também o caso do Esporte Clube Corinthians Paulista apresenta distinções cruciais. A adesão destacada refere-se a receitas como royalties, patrocínios e cessão de direito, além do programa Fiel Torcedor. Contudo, o programa Fiel Torcedor do Corinthians não garante igualmente acesso e receitas aos jogos, pois só oferece descontos condicionais na aquisição de ingresso. A própria decisão judicial mencionou que o programa não estava diretamente vinculado a competições esportivas ou acesso garantido. Além disso, a decisão manteve a cobrança ISS sobre a receita de bilheteria. Essa distinção fática é vital, pois os planos Carvoeiro Black e Ouro do Criciúma Esporte Clube garantem um acesso direto e reservado aos jogos, caracterizando uma prestação de serviço de acesso ao espetáculo, na quantia mensurável que corresponde à bilheteria. No caso envolvendo o São Paulo Futebol Clube, o entendimento da 14ª Câmara de Direito do TJSP foi no sentido de que a realização de partidas, quando o clube detém um mando de campo, configura a prestação de serviço pelo qual incide o ISS. Acho que isso aqui nem se discute, vou poupá-los da leitura, da transcrição que fiz, mas a segunda parte aqui eu acho interessante, ao menos em parte. Ainda quanto ao plano sócio-torcedor, no caso de São Paulo, o entendimento foi de que a incidência tributária deveria ser afastada exclusivamente em razão de se tratar de um clube de vantagens, cuja adesão não garante de forma direta e imediata o acesso aos eventos esportivos, mas apenas benefícios indiretos e descontos para eventual aquisição de ingressos, e a gente acaba se tornando repetitivo aqui ao analisar o caso dos 3 clubes paulistanos. Cito, então, o acórdão do caso do São Paulo Esporte Clube, em parte. Abro aspas. Contudo, verifica-se que tais receitas não estão vinculadas à realização de competições esportivas, tratando-se apenas da condição para o gozo dos benefícios oferecidos pelo programa, independentemente do acesso do aderente às competições. Então, nesse caso, houve afastamento, sim,
da incidência do ISS quando se tratava apenas de clube de descontos. Então, o entendimento judicial espelha-se perfeitamente na situação do Cristiano Esporte Clube. O clube, ao promover jogos em seu estádio, ao oferecer vantagem econômica com a presença do público, age como prestador de serviço de entretenimento, sendo relevante se a receita provém da bilheteria tradicional ou de parcela da mensalidade oferida com os planos de sócios. Em todos os casos, existe um preço pago pelo usuário para fruir do serviço, e é sobre esse preço que incide o ISS. Em conclusão, verifica-se que os precedentes invocados pelo contribuinte não são aplicáveis ao presente caso, seja por diferenças fáticas substanciais na natureza das receitas dos programas sócio-torcedor, seja por confirmarem a tese da autoridade fiscal. Ao contrário, a análise jurisprudencial demonstra que a legitimidade da tributação pelo ISS se mantém quando o objeto principal é a bilheteria dos jogos. Assim, a coerência tributária impõe que a parcela da receita dos planos de sócio-torcedor correspondente ao acesso aos jogos, equivalente, portanto, à bilheteria, seja tratada da mesma forma que a receita de bilheteria avulsa, sobre a qual o clube já emite documentos fiscais e recolhe o ISS. Desse modo, com base na análise exaustiva dos fatos apresentados e do arcabouço jurídico aplicável, conclui-se que a parcela das receitas provenientes do plano sócio-torcedor, na medida em que franqueiam ao torcedor o acesso direto aos eventos esportivos, corresponde de fato à receita de bilheteria, configurando prestação de serviço sujeita à incidência do ISS. Forte nessas razões, voto pelo conhecimento e desprovendo o recurso voluntário, mantendo a incidência do ISS sobre a parcela das receitas oferidas por meio dos planos do torcedor, que na prática equivalem às receitas de bilheteria do clube. É muito claro, né? Não está se tributando todo o plano sócio-torcedor, apenas aquela parcela equivalente à entrada do sócio ao estádio. Pois na prática equivalem às receitas de bilheteria do clube em decorrência do acesso do torcedor ao espetáculo esportivo. De outra ponta, passando-se a análise do recurso de ofício, entendo que a decisão de primeira instância merece ser mantida, tendo agido a autoridade julgadora com acerto ao afastar a multa qualificada por dolo e aplicar em substituição a multa ordinária. Conforme o entendimento já pacificado por esse Conselho, a aplicação da multa qualificada de 50%, prevista no artigo 78A da Lei Complementar 287, exige a comprovação inequívoca de dolo específico de fraude, sonegação ou conluio, o que não se verifica no presente caso. A mera divergência de interpretação quanto à legislação tributária, ainda que resulte na omissão do pagamento, não autoriza a presunção de conduta dolosa por parte do contribuinte. O dolo de sonegação não se presume, exige demonstração objetiva por parte da autoridade fiscal, o que na hipótese dos autos não ocorreu. Dessa forma, volto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de ofício, a fim de manter a decisão de primeira instância, que afastou a multa qualificada e aplicou a penalidade ordinária prevista no artigo 78 do Código Tributário Municipal. Todavia, abusando um pouco da paciência de vocês, cumpre ainda analisar outra questão relevante. Considerando que a notificação do lançamento foi lavrada em 9 de outubro de 2024, entendo que a Constituição do Crédito Tributário está parcialmente fulminada pela decadência. Terceiro ponto do meu voto, então, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do Código Tributário Municipal, tratando-se de tributo sujeito a lançamento e promulgação, na qual tenha havido pagamento antecipado pelo sujeito passivo, o prazo para que a Fazenda Pública efetue o lançamento de ofício é de 5 anos, contando da ocorrência do fato gerador. Com seu entendimento pacífico do STJ, o pagamento parcial do tributo caracteriza antecipação válida, sendo suficiente para atrair a regra do 150. Aqui, então, a gente vai contar com base no 150 e não no 173. Que fixa o prazo de decadencial em 5 anos contado da fato gerador, ainda que o montante recolhido tenha sido inferior ao efetivamente devido. Nesse sentido, o STJ já assentou que, abro aspas, uma vez efetuado o pagamento parcial antecipado pelo contribuinte, a decadência do direito constituído tributário é regida pelo artigo 150, parágrafo 4 do CTN, salvo caso de dolo, fraude ou simulação. Na hipótese vertente, verifica-se dos autos que, durante o período fiscalizado, o contribuinte realizou recolhimentos parciais do ISS, o que atrai a aplicação da regra suprastada aos períodos correspondentes, especialmente por não se verificar fraude, dolo ou simulação. Assim, no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro de 2019 e 8 de outubro de 2019, é forçoso reconhecer a ocorrência da decadência, uma vez ultrapassado o quinquênio legal contado da ocorrência dos fatos geradores até a Constituição do Crédito Tributário em 9 de outubro de 2024. Importa destacar que o início do procedimento fiscal, por meio de lavratura do termo de início de fiscalização ou qualquer outro expediente preparatório, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial. Outro sim cabe salientar, tratando-se de matéria de ordem pública e causa extintiva do crédito tributário, a decadência pode e deve ser reconhecida de ofício pela instância administrativa, independentemente de provocação da parte interessada. Diante do exposto, reconheço de ofício a decadência dos créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos no período superior a 5 anos do fato gerador, que vai de 1º de janeiro de 2019 a 8 de 10 de 2019, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do Código Tributário Nacional, mantendo rígido, por conseguinte, o lançamento quanto ao período compreendido entre 9 de 10 de 2019 e 31 de 8 de 2024. É o voto, senhor presidente. Então, Moisés, eu vou pela derradeira vez fazer uma consideração, para não ficar cansativo. Eu preciso lhe dizer que é um prazer disputar
o seu voto. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo brilhantismo e a profundidade de sua presença. Obrigado, Eu presidente. passo a palavra aos conselheiros para que façam a sua discussão. Eu gostaria só de fazer mais uma fala aqui, parabenizar o Matheus pela sustentação oral e dizer que a gente diverge num ponto que assim, é muito tênue e muito singelo. E na minha atuação de 20 anos na advocacia contenciosa tributária, e dos quais 15 eu tive a satisfação de trabalhar com o Sorato, foi e ainda é um guia para mim, o Sorato. Tenho muito respeito. Eu aprendi muito, de verdade. Nessa atividade, 20 anos, atuando na advocacia contenciosa, você busca cada linha para tentar derruir o auto de infração e como representante da sociedade civil organizada e estando aqui numa cadeira nomeada pela OAB, eu não faria diferente. Se a gente tivesse condição de sustentar em favor do contribuinte, seria um prazer, porque não ignora, inclusive, o papel social, cultural, que o Criciúma Esporte Clube exerce não só na cidade, como no estado e até no país, né? O valor cultural que o Criciúma tem para nós é relevante, né? E aqui já digo que sou torcedor do Criciúma, não torço nem pelo Figueirense, nem pela Avaí, né? Sou torcedor do Criciúma Esporte Clube e dada, inclusive, a repercussão que o caso teve, me dediquei com ainda mais paixão, porque sei que isso envolve um interesse difuso e também chama a atenção da imprensa, da torcida, né, de várias entidades. Então, a responsabilidade de analisar esse caso realmente me cativou e me fez debruçar com bastante cuidado. E seria um prazer poder ter um ponto que a gente pudesse tentar e defender o Criciúma, mas não foi o caso. Não me pareceu que fosse possível a gente conseguir derruir a atividade da fiscalização. Também tenho conhecimento que muitos municípios não tributam essa parcela, embora alguns clubes façam também essa rotina. Contudo, a fiscalização que o Criciúma decidiu fazer, né? E aí a gente aqui nessa atividade fica restrito à legalidade. E por mais que possa, de algum modo, pegar o clube no contrapé, a gente não consegue escapar da legalidade. Então, por isso, o meu voto acaba indo nesse sentido, tá? O conselheiro Moisés, então, vota pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento tanto do recurso de ofício quanto do recurso voluntário. Entretanto, ele de ofício reconhece a prescrição, a decadência do tributo no período de 1 de janeiro de 2019 a 8 de outubro de 2019. Os conselheiros estão confortáveis para que eu colete o voto? Eu queria comentar uma coisa. Comentar o Matheus pela sustentação, os colegas. Algumas questões que anotei aqui durante o voto do Moisés e a defesa do Matheus. Assim, o valor do ingresso que está no boletim, na verdade, ele não é escolhido pelo Criciúma, mas ele é determinado pelo regulamento geral das competições. Então, sempre que inicia uma competição, a confederação estabelece o valor de ingresso que eu não posso fugir. Eu posso até cobrar mais, mas menos que aquilo eu não cobro. Então, por exemplo, hoje, na notificação, ele foi R$20. Hoje ele está R$40, pelo que eu vi nos últimos boletins. Nos últimos 11 jogos, R$40. Então, vamos pensar assim, a média que foi atribuída de 2... Normalmente tem 3 jogos. 3 jogos eu estaria tributando R$120. No período lá atrás, estaria tributando em média R$60. Aí eu dei uma olhadinha como é que funcionava os planos, porque lá na época, antes da pandemia, foi meio que rifado o plano, porque o clube não tinha receita. Então eu cheguei aqui em 2021. Plano empresarial, R$40 por mês. Se eu botar uma média de 2 jogos, bateria, se botar 3, ele já está tributando a mais. Estudante idoso aposentado, 42. Isso na pandemia? Valeu até 2000, isso aqui vale até, eu peguei a sequência, vale até 2022. Até 2022. Plano prata, R$50. Carvoeiro de 90 estava cobrando 50. E só a cadeira, o Carvoeiro Black dava acesso à cadeira, estava 112. Então, assim, a gente não tem uma certeza, está sendo lógico, tem que arbitrar de alguma forma
Mas eu tenho medo daqui a pouco a gente tá dando um arbitramento sem... Porque assim, ó, quem não vai ao jogo não consta aqui no borderô. E não Então, foi tributado. não é tributado. Isso. Então não tributou. Mas assim, ó, dentro do percentual que se fez, a gente chegou a período 67, 70, Isso. 40. Então assim, é uma conta que a gente não pode levar ela à risca, porque ali nós temos grande parte. Por exemplo, assim, nesse momento atual, eu acompanho em rádio, eu sou fotor do jogo, então eu sei o que está acontecendo. Tem 16 mil sócios lá? 16.500? A bilheteria média não está passando de 9 mil sócios. Então quase metade do associado está pagando e não tá indo aos jogos. Então assim, essa média ela vai se modificar. Claro. Então é só a questão. Então assim, o preço de bilheteria, na verdade, sempre foi utilizado como um preço estratégico para afastar a venda de ingresso, para forçar o pessoal a se associar. Então assim, ó, o patrimonial tem o mesmo desconto aqui, mas tem uma natureza distinta. E aí eu fui dar uma olhadinha no plano do Palmeiras, só para ver hoje como é que está hoje os preços aqui. Ó. Esse é o último, esse é o que está 2024, esse aqui é o de hoje. 2024. Torcida organizada 80, patrimonial 80, empresarial 80, PCD, idoso, Esse é o estudante. Esse é 2024. Do Criciúma. 80 e o ouro 120. Os novos, para quem entrar hoje, tá Carvoeiro Ouro. Acesso à arquibancada em todos os jogos, desconto de produtos na loja Tigre Manisco, participação de desconto no Clube Carvoeiro, participação em ações exclusivas do clube. O bronze, que é o 25, que é aquele que não tributa, né? E aí vem uma relação anexa, só tirei uma folha para ver os benefícios. Aí eu fui ver o do Palmeiras. Palmeiras. Plano Diamante. Garante pagamento zero em todos os acessos do clube. Em qualquer lugar do clube, quem tem o plano Diamante não paga nada, tem acesso a todos os setores do clube. O plano Platina tem acesso a todos os setores do grupo gratuitamente, menos o Central Leste e o Central Oeste. Eu também torço em São Paulo para o Palmeiras, já fui o jogo lá no Palmeiras, né? Onde fica, o cara ainda me disse quando eu fui conseguir a carteirinha com o Cleiton lá aí ele disse, ó, aqui fica atrás onde o Abel Ferreira fica, tu vai ficar bem atrás onde tu vai ver ele reclamando o jogo todo aqui. Então aqui paga. O ouro não paga no Gol Norte, no Gol Superior e paga nos demais. Depois o plano prata superior, prata e bronze, todos eles têm cobrança de ingresso em todos os setores. Então assim, eu não consegui assim, vislumbrar essa diferença em relação ao plano do Criciúma. E aí, deixa eu ver se tem aqui. Só para registrar, né, Sorato, que essa é a realidade do Plano Avante hoje. O caso analisado aqui pelo TJ São Paulo foi do Plano Avante 2010-2014, que é a jurisprudência que está orientando o caso, né? E ali o julgado diz expressamente que o Plano Avante se restringe a conceder benefícios, não ingresso. Isso está claro no acórdão. Isso o desembargador fala expressamente no acórdão, que é o trecho que eu cito aqui, né? Então, a gente analisar eu não sei como é que... Eu realmente não conheço o plano a fundo, não sei em que momento que o plano... Se houve alteração do Plano Avante no tempo, então a gente teria que se debruçar para não usar de uma forma, digamos, indiscriminada o Palmeiras como um exemplo, porque no caso julgado pelo TJSP, a análise foi sobre o clube de benefício, tá? O Plano Avante como um clube de benefício e não como concedente de ingressos. Na sentença está um pouquinho mais abertinho do que no acórdão. Ele diz assim, ó: por fim, o chamado Plano Sócio-Torcedor Avante confere aos participantes vantagens e descontos mediante contraprestação pecuniária, independente do acesso às competições. Isso, independentemente do acesso às competições. Cujas receitas são obtidas por adesão, mas enquadrados pelo fisco no subitem 12.11, competição esportiva, parará. Contudo, sem subsunção de norma de fato, até porque ainda existe prestação de serviço nessa atividade. Esse é o trecho, inclusive, que eu traço no meu voto aqui, né?
ele confere aos participantes vantagens e descontos mediante contraprestação pecuniária, independentemente do acesso às competições. Você não tem acesso à competição, você só tem um clube de vantagens. O acesso à competição é outra coisa. Então, essa parte do plano torcedor sócio-avante não foi tributada, porque não tem acesso ao estádio. No caso do Criciúma, você tem acesso ao estádio. E a parte do acesso ao estádio é que a fiscalização municipal tributou. Mas o que eu não consegui ver foi diferença, porque o plano do Palmeiras também dá acesso ao estádio. Não, hoje não. Nesse caso aqui, o plano sócio-torcedor avante, como dito aqui pelo tribunal, não dava acesso. Então, eu te falei, por isso que a gente teria que entrar na miúça para estudar esse plano do Palmeiras para ver como é que era lá de 2010 a 2014. Né? Que foi o caso aqui. Aqui o desembargador está dizendo, olha, o plano sócio-torcedor confere aos participantes vantagens e descontos mediante contraprestação pecuniária, que é o caso do Carvoeiro Bronze, independentemente do acesso às competições, que é o caso do Carvoeiro Bronze. E aí aqui realmente não se subsume a norma ao fato, porque não tem prestação de serviço. Esse é o ponto pelo qual eu fiz essa leitura da jurisprudência, tanto do Palmeiras. Se eu puder contribuir, eu acredito que houve realmente alteração desse plano do Palmeiras em função até do julgamento que houve. Então é como se lá, por exemplo, aqui em Criciúma, ele cobra R$20 com base de cálculo. Como se ele não permitisse o acesso ao jogo, isso matematicamente falando, né? E o plano desse um desconto de 90%. Ele ia lá na bilheteria, em vez de pagar R$200, pagava por 90% de desconto e pagava 20%. Sobre esse 20%, automaticamente o próprio clube ia cobrar. Isso. Diferentemente de lá naquela época do Palmeiras, que ele, seria a mesma coisa. Ele pagava já, quando o cara ia lá comprar o ingresso do Palmeiras sobre esse valor reduzido, e o fisco veio e tentou cobrar esse outro 180. Aí o judiciário falou, não, isso não pode acontecer. Presidente, posso... Claro, tem discussão na matéria. Doutor Moisés, primeiramente, parabéns pelo voto. Foi um prazer aqui durante meia hora. Parece que passo. Foram apenas 5 minutos aqui. Foi prazeroso escutar o seu voto. Uma dúvida pontual sobre o desconto, por exemplo, que o sócio torcedor tem numa loja, na loja do Criciúma, de 20%, me parece. Até 15%. Como o fisco estadual entende esse desconto? Ele é incondicional ou condicional? Ele incide na base de cálculo do ICMS ou não? Me parece pertinente. Tem, que não me parece ser natureza associativa à Receita, imune ou isenta ao ISS, isso parece bem claro, mas como vem sendo tratado esses outros programas em relação aos outros programas, os outros benefícios que ser sócio-torcedor possibilita para o torcedor ali? Ele tem desconto na loja? Como a loja emite essa nota? Ela entra com base de cálculo de ICMS ou não? Essa é uma pergunta que parece pertinente até para a gente... Eu já comprei, eu compro na loja constantemente e eu recebo a nota, eu recebo pelo valor líquido, ele já dá o desconto. Na hora você exige a carteirinha, apresenta a carteirinha, a camisa está R$300, eu ganho 45 de desconto. Ela é um desconto incondicional. Né? Tá. Então, são as duas maiores preocupações que eu tenho em relação justamente ao valor, como o senhor bem colocou, e eventualmente eu não li os autos com a profundidade necessária. Eu estava justamente hoje, o momento, eventualmente o pedido de vista, se for sendo o caso, né? E se a minha preocupação única, além dessa, é se teria havido uma mudança de entendimento nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no lançamento. Se até hoje esse critério vinha sendo esse critério, ainda que correto ou não, se teria havido ou não essa mudança. Isso eu não consegui perceber nos autos, e eventualmente se tivesse havido, eu passaria a incidir daqui para frente essa nova sistemática e não incluindo o passado. Bem pontuada a questão da decadência, concordo com o voto do relator e gostaria da opinião dos demais antes que a gente possa coletar os votos, presidente. Eu acho que não tem essa discussão. Bom, eu acompanho na íntegra o Dr. Moisés, né? Um brilhante voto dele como no anterior julgamento, então... Teria só mais uma questão, aí não sei como é que a gente conduz. Eu chamou a atenção aqui 2 valores mais altos, eu fui verificar, tem 2 pequenos equívocos aqui na base de cálculo em dois períodos, junho de 24 e junho de 23. Me chamou a atenção pelos valores.
Acho que o junho de 24 é porque foi botado alguns jogos 2 vezes aqui, ele deve estar somando. Então, o junho de 24, ao invés de 3.274, seria 260. E o junho de 23 seria, ao invés de 1,57, seria 885 com base na planilha que está aqui dos jogos que teve no período e o borderô que está em anexo. Eu não sei como é que se conduz, se o fiscal, quando retorna o auto... O conselheiro relator ele poderia emendar o relatório dele e, além do reconhecimento da decadência, determinar que a autoridade fiscal faça a correção desses 2 meses. Só nesses 2, só? São nesses Eu aqui. confesso que eu São 2 meses. São 2 meses. Eu confesso que eu conferi alguns, mas não conferi todos. É junho de 24 e junho de 23. Tá. Aqui no... Deixa eu pegar aqui só. No junho, acho que ele duplicou esses jogos aqui, ó. Esses aqui estão duplicados, mas eu não fechou exatamente. Ele tinha que dar um pouquinho a coisa de diferença. Dá licença. Sim. Tu pegou os borderos individuais, será? Eu peguei naquele, tinha um... Tá, eu tô com os borderos comprimido, aqui, né? tu quer dar? Vamos lá, eu abri aqui, são 5 borderos, foram 5 partidas. Em junho de 24 são 3 partidas. Não, Só. 5. É 5, mas são só, na verdade são só 3, porque elas são duplicadas aqui, ó. Então, aqui tem 3 aqui, ó. Aqui vieram 5 borderos, é por isso. Aqui, ó. Vamos lá, Criciúma e Palmeiras, dia 2 de junho de 2024, 934 mil. Tá, ok. Criciúma e Cuiabá, 9 de junho, 529.980. Tá, ok. 16 de junho de 24, Criciúma e Bahia, 321.700. Quanto? 321.700, Criciúma e Bahia, 16 de junho de 24. Aqui tá Bahia em 23 de maio. Não, essa é outra partida, é 16 de junho de 2024. Ah, tá, não tá aqui, Aí não tá aqui. mas tá aqui no borderô, 321.700. Então não tá na planilha. Então não tá na planilha, tá aqui, ó. 16 de junho de 24, Criciúma Tá. e Bahia. A base utilizada foi 1.785.680? Não, foi 3 milhões e uns quebrados? 3.274, junho de 24. Esses 3 que o senhor me falou agora, eles foram 1.700. Tá, vamos ver os outros aqui. Tem ainda 22 de junho, Criciúma e Botafogo, 792.400. E 30 de junho, Criciúma e Internacional, 696.180. É, esse Botafogo e coisa não estão aqui. 3.274.260. Ó, os borderos estão aqui, então aqui falta. Então, relação de fatos geradores. Aqui estaria certo. Tá, e dá uma olhadinha, então já confere o junho de 23 Tá. ali. Só fechou 3.274.260? Isso. Aqui deu 13. É que no primeiro eu não falei Foi. 934 ficou redondo. Isso, mas O primeiro é 934, 140. 140. 140. Então, É. 3.274.400. Tá, daí fechou. Tá, e olha o junho de 23. Tem que achar aqui porque não tem a data. O cara tem que chutar mais ou menos onde é que tá aqui. Sem nenhuma dupla. Sem nenhuma dubiedade no chutar aqui. Deixa eu ver, 27 de junho de 23, então tá. 2 de junho. Maio não é. Deixa eu ver o que temos aqui. Temos Criciúma e CRB. Tá, ok. 237, 680. Isso. E temos Criciúma e Atlético. 270. Atlético, 270. 270? 880. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui é o CRB. Deixa eu ver o Guarani aqui. O Guarani já é julho. Tem O Juventude ainda. Esporte, maio. Então não tá na ordem. Tem mais aqui, um ó. aqui. Juventude. Juventude. 376.600. Eu vou ter que abrir Isso. todos. Então eu achei que tava na ordem. Vou ter que abrir praticamente todos. Agora tem mais alguma coisa em junho. Só. Ituano não foi. Depois não tem a data que no arquivo é danado. Né? Criciúma e Tombense. Tá praticamente na ordem. A princípio seriam só esses 3. Qual a soma que deu nesses 3? 285, 260. Lá tá contra 1,057 e 880. E a Então, tua soma deu certo. Então era só o Então junho. talvez tenha. Criciúma e Juventude já foi, né? Foi. CRB, Juventude e Atlético Goiás. Então.
Aí a Isso. base de cálculo apurada está errada? Nesse caso, sim. Teria que consertar então a base de É, cálculo. só a base desse aqui, para 262, desculpa, para 885, 260. 260. É. Isso tem que ajustar mesmo. Abrindo todos aqui, não achei Vou outro. estar acrescentando o seu voto, isso? Posso sim. Então, além da repressão da Em junho de 23, para né, senhora? que promova a correção da base de cálculo, no mês 6 de 2023, para o valor de 6 de 2023, para o valor de R$ 885.260. Assim como vota o conselheiro Leão. Estão confortáveis? Posso completar os votos? Só mais uma questão. Então, um eventual equívoco na base de cálculo em relação a esse fato gerador, a esse lançamento específico desse jogo, a gente teria que contar a decadência para ele também, então. Mas Que é um erro 2023. formal. Esse é 20. Esse é 23. Só É. 2019. Tá, perfeito. Perfeito. Doutora Fernanda, como é que é a senhora? Acompanho o relator. Doutor Telemar? Acompanhe. Doutor Felipe? Luiz, o presidente, perdão. Eu tenho que elogiar o voto do Dr. Moisés. Brilhantismo excepcional e eu acompanho o relator. Declaro então o resultado do julgamento por unanimidade de votos, decididos pelo conhecimento e no método pelo mesmo quórum de votos pelo desprovimento do recurso voluntário e de ofício, mantendo a decisão de primeira instância. Entretanto, reconheceu de ofício a decadência do período de 1 de 1 de 2019 a 8 de 10 de 2019, e para que se promova a correção da base de cálculo do período 6 de 2023 para o valor de R$ 885.260. Doutor Matheus, se o senhor quiser continuar na sessão, o senhor fique à vontade, mas se quiser sair também, não tem problema nenhum. Agradeço a sua participação. Obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. Apregou então para julgamento o recurso voluntário CN 297/2025. O assunto é um cancelamento de taxa de licença de fiscalização de estabelecimento. O recorrente é Santa Fé Minerais. 885,200. A conselheira relatora, a doutora Fernanda Volpi, e falará pelo conselheiro o senhor Alexandre Serafim Gonçalves, a que eu peço que se sente à mesa. Passo de imediato a palavra da conselheira relatora, a doutora Fernanda, para que faça inicialmente a leitura do relatório e sem a manifestação do seu voto. Trata-se de recurso voluntário interposto por Santa Fé Minerais Limitada, visando a revisão do lançamento da taxa de licença de fiscalização de estabelecimento, referente ao exercício de 2025, com fundamento na ausência de exercício de atividade de beneficiamento de carvão mineral, CNAE 0500302, que ensejou o enquadramento da empresa em faixa de maior valor do tributo. A contribuinte alegou que, embora a atividade constasse em seu CNPJ no momento do lançamento, nunca foi efetivamente exercida, tendo sido incluída apenas como previsão para a futura expansão do objeto social. Sustenta ainda que apresentou documentação comprobatória da exclusão da atividade em data razoavelmente próxima ao lançamento e que inexiste nos autos prova de fiscalização que tenha constatado o exercício efetivo da referida atividade no período. A autoridade fiscal manifestou-se pela manutenção do lançamento, sob o argumento de que a exclusão do CNAE ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no parágrafo 2º do artigo 336 do Código Tributário Municipal, bem como que o parágrafo 5º do artigo 348 da mesma lei não afasta a exigibilidade da TLFE com base nos dados constantes no cadastro municipal. É o relatório. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Alexandre, queria falar da nossa formalidade aqui é moderada, se você sente-se à vontade para fazer os seus argumentos, o senhor dispõe de até 15 minutos sem a paz para fazer as votações. Perfeito. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou contador aqui em Criciúma. Esse meu cliente já é nosso cliente desde 2010. Né? Na ocasião, quando foi registrada essa empresa, como foi dito ali pela relatora, o cliente se sentiu, vamos dizer assim, um pouco já confortável em colocar a atividade que futuramente possibilitaria a atividade dele se estender. Eu tenho comigo, desde a época que a gente fez a abertura dessa empresa,
Esse meu cliente hoje ele atua só como comércio atacadista. Ele faz a compra da mercadoria por importação e faz a venda interna no mercado brasileiro. O nosso endereço hoje comercial é especificamente utilizado só para fins de comunicação, ou seja, o endereço fiscal. Eu tenho uma certidão da FANCRI desde 2011, onde foi constatado pela FANCRI e relatado que esse cliente ele não poderia utilizar-se da atividade de beneficiamento do carvão, né? Nós já estamos tendo essa situação desde 2021 e desde 2021 estamos entrando com processo administrativo no município, relatando a não autorização da FANCRI pela essa atividade da empresa e mostrando também toda a movimentação fiscal, contábil e documento de importação dessa mercadoria, onde demonstra que ele não faz nenhum tipo de beneficiamento, enfim, da atividade constante no CNPJ. Meramente essa atividade foi colocado, até se me recordo, eu tenho a prática de trabalhar para outras mineradoras aqui em Criciúma e a gente até deu a intenção, quem sabe futuramente não poderia executar essa atividade. Esse cliente, ele nunca pensou dessa maneira, até pelo fato de uma certa idade que ele tem. E constatou-se essa situação agora com força, foi em 2024. Em 2021 nós tivemos a mesma cobrança. Fizemos a defesa, demonstramos o relato da FANCRI, demonstramos toda a parte fiscal e contábil e tivemos o deferimento. Sobre essa alteração, foi de fato mesmo homologado agora, após essa situação do município, em concordância com o nosso cliente que autorizou, olha, dentro dessa situação que já está constantemente todos os anos, eu autorizo vocês a fazerem a alteração para excluir essa atividade, né? Ele não exerce mesmo, o local ali é só para de fato mesmo poder comprar de importação e fazer a venda no comércio atacadista, tá? Não tenho muito o que falar, mas em si os documentos contábeis que eu tenho e fiscal provam isso. Até na defesa administrativa, a gente nem questionou a certidão da FANCRI, mas eu gostaria, se fosse possível aqui, de anexar essa certidão que eu tenho da FANCRI, emitido dia 11 de agosto de 2011, onde ela mesmo proíbe a nossa atividade de beneficiamento, não só nesse local, mas sim a atividade de beneficiamento de carvão aqui no município de Criciúma. Era isso. Obrigado, Alexandre. Eu retorno a palavra para a conselheira relatora, a doutora Fernanda, para que faça a análise do mérito e proclame seu voto. A controvérsia dos autos consiste em definir se é legítima a cobrança da TLFE com base no CNAE, que, embora formalmente ativo no momento do lançamento, não representa atividade efetivamente exercida pela empresa. Nos termos do artigo 335 da Lei Complementar Municipal 287/2018, o fato gerador da TLFE é a concessão de licença para a localização e a verificação anual do cumprimento das normas urbanísticas municipais. Atividades essas diretamente vinculadas ao exercício do poder de polícia. Por sua vez, o artigo 336, parágrafo 2º da mesma lei, prevê a possibilidade de o contribuinte solicitar a revisão do lançamento no prazo de 30 dias, mediante demonstração de que não exerce atividade considerada e a apresentação dos documentos correspondentes. Já o parágrafo 3º autoriza a revisão quando comprovado o encerramento da atividade antes da ocorrência do fato gerador. Contudo, ainda que a exclusão do CNAE tenha se dado após esse prazo, impõe-se analisar se houve efetivo exercício do poder de polícia que justifica a cobrança da taxa em seu valor integral, conforme exige a jurisprudência do STF. Daí eu colaciono aqui uma jurisprudência. No caso dos autos, não há comprovação de que tenha sido realizada fiscalização ou qualquer outra manifestação concreta do poder de polícia sobre a atividade de beneficiamento de carvão mineral. Ao contrário, a documentação apresentada pela contribuinte indica que a atividade nunca foi efetivamente exercida. A exclusão formal do CNAE, embora posteriormente ao prazo de 30 dias após a notificação de lançamento, corrobora a realidade material da empresa e afasta a presunção de veracidade da atividade anteriormente registrada.
Tal entendimento está em consonância com o precedente deste Conselho Municipal de Contribuintes no processo CM 309/2025, no qual, por maioria de votos, afastou-se a exigência da TLFE incidente sobre o CNAE não exercido, ainda que constasse no contrato social e no CNPJ da empresa, reconhecendo a prevalência da verdade material e a inexistência de fato gerador da taxa. Como assentado naquela ocasião, não se justifica a manutenção da exigência da exação à luz do princípio da verdade material, sendo essencial para a validade do lançamento a demonstração do efetivo exercício da atividade fiscalizada. Ainda que o parágrafo 5º do artigo 348 do Código Tributário Municipal estabeleça parâmetros objetivos de cobrança com base nos quinais constantes do cadastro, tal regra não afasta a necessidade de efetivo exercício do poder de polícia como condição para o lançamento da taxa, sendo esse entendimento de ordem constitucional. Artigo 145, inciso 2º da Constituição. Por todo exposto, entendo que a manutenção do lançamento com base no CNAE não exercido e sem efetiva fiscalização viola os princípios da legalidade, autorizando a revisão pretendida. Ante exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reformar o lançamento da TLFE relativo ao exercício de 2025, com a consequente adequação da base de cálculo à atividade efetivamente exercida pelo contribuinte. Obrigado, doutora Fernanda. Sucinta, mas precisa. Obrigado. Eu coloco matéria de discussão. Eu já tinha, pelo que eu tinha lido, também fui buscar o que nós votamos, acho que na sessão passada, acho que é o 309, eu disse, ó, e também para mim é o mesmo, inclusive acho... Inclusive eu citei ali na eu acho que assim, acho que das vezes que eu participei, eu observei uma coisa que a gente que os votos fogem um pouco do formalismo e buscam justamente buscar a verdade material, porque acho que a função nossa aqui não é cobrar de ninguém porque esqueceu de fazer alteração ou fez, mas efetivamente cobrar o que é de direito e não cobrar quando não devido. Então eu de acordo com o voto da relatora. Presidente, me surpreendeu, na verdade, essa nova jurisprudência que está se formando aqui. Até o ano passado a gente teve casos similares em que a gente adotou o rigor do artigo 340 do CPM, que diz que a incidência e o pagamento da taxa independem, ali no inciso 5º, do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais. Lembro que no passado recente sugerimos ao Executivo que propusesse a alteração do Código para que ficasse prevista essa possibilidade de, em 30 dias do lançamento da taxa, o contribuinte que não exercesse a atividade comparecesse aqui à municipalidade, apresentasse a documentação, promovesse a alteração no contrato social, eventualmente no cartão CNPJ, para que o lançamento não ocorresse. Já temos uma maioria formada, certamente aqui, o meu voto nesse caso concreto não faria diferença. E como auditor de carreira que sou, eu concordo que é uma situação injusta. A gente tributar alguém por uma previsão, uma atividade que não é desenvolvida. Então, o poder de polícia seria só, num primeiro momento, para verificar se aquele local poderia ter aquele KNAE, e me parece que não. O escritório administrativo não poderia beneficiar carvão. Então, talvez o equívoco seja nosso lá atrás em chegar naquele local e dizer, não, esse KNAE nem poderia estar previsto. A gente viu casos acontecendo em que havia matriz e filial, e que para filial pudesse desenvolver o beneficiamento de carvão, a matriz teria que prever no cartão CNPJ aquele mesmo KNAE. Em virtude disso, presidente, eu vou acompanhar o voto da relatora. Eu gostaria de sugerir que, por meio da presidência do Conselho, que nós propuséssemos ou indicássemos essa possibilidade de alteração no CTM, ali no inciso 5º do artigo 340, para supressão desse inciso, que o próprio Código prevê que aqui não podemos declarar inconstitucionalidade de lei, mas, então, em virtude disso, que a gente sugira ali a modificação legislativa. Obrigado. De fato, no último julgamento que houve, efetivamente o Conselho descumpriu uma imposição legal. Por exemplo, o inciso 5 do 340 diz que independe.
Preocupado com isso, eu como presidente, eu fiz um expediente à Procuradoria-Geral do município, exatamente sugerindo isso, né? Para ela que se manifestasse oficialmente para o Conselho sobre essa realidade do julgamento que houve. O julgamento foi expresso no sentido de dizer que, caso a atividade seja impossível de ser realizada, que foi o caso do passado e agora a mesma coisa, ok, não se aplica. A Procuradoria já, inclusive, sugeriu a redação para se mandar um projeto de lei para a Câmara. Como o fato gerador ocorre aqui no Rio de Janeiro, então, até o final do ano, nós vamos, mais alguns pontos que tem que fazer, algumas correções pontuais no código, então já está feita essa preocupação de alterar, para a gente não estar aqui, de fato, descumprindo um dispositivo legal, apesar de que acho que está correta a posição do Conselho, né? Mas só para tirar essa responsabilidade nossa. Felipe, deixa eu só complementar. A gente já teve julgamentos também no caso de Criciúma, que a gente já perdeu no Tribunal de Justiça, que era a mesma situação. Só ainda não teve trânsito em julgado, né? Mas a situação a gente já está perdendo. Né? Não, eu vivi isso, né? E eu tento separar aqui a atividade minha atividade funcional, que hoje não estou, por sinal, exercendo a auditoria fiscal, eu estou na controladoria do município. E a doutora Fernanda certamente também, né? Tem que ter uma posição diferente da procuradoria, sim, né? Sim. E eu concordo, apesar de muitas vezes contra meu próprio sentimento íntimo de que aquilo era uma situação injusta, e tendo que seguir o que está na lei, eu concordo que esse é um entendimento mais justo, né, que promove a justiça fiscal. Eu penso, respeito à opinião de todos vocês em relação ao conteúdo legislativo, mas eu penso de maneira um pouquinho diferente. Não me parece que o Conselho esteja descumprindo determinação legal aqui, né? Eu não tenho essa interpretação. Pelo contrário, está aliado ao entendimento jurisprudencial e como disse o Sorato aqui, aplicando a verdade material, né? Que é tão importante para o direito tributário, né? Então a gente não está declarando ilegalidade ou inconstitucionalidade de nenhum preceito do Código Tributário Municipal, né? Apenas flexibilizando no caso concreto, em razão da ausência de verificação da ocorrência do fato gerador. Aquele preceito se mantém ativo, quer dizer, tem uma formalidade que os contribuintes precisam cumprir. Mas, diante de um caso a ser julgado, a gente flexibiliza e, sem declarar a sua ilegalidade e inconstitucionalidade, reconhece a ausência do fato gerador. Então, me parece que não seria uma atividade tão preocupante, assim. Essa é a minha visão, e aproveito para dizer que acompanho na íntegra o voto da relatora. Até porque a Constituição exige o exercício do efetivo poder de polícia, né? Então a gente não pode sobrepor um artigo em razão do outro. Né? A lei municipal Haveria então um conflito ali. Sim, eu entendo que o que prevaleceria seria o exercício do poder de polícia, né? Perfeito. Então, a doutora Fernanda vota pelo conhecimento e no mérito pelo provimento integral do recurso da reformada instância por instância. Doutor Moisés, da mesma forma, doutor Felipe. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Por proclamar o resultado de julgamento, por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento e no mérito, pelo mesmo quórum de votos, pelo provimento do recurso voluntário, nos termos do voto da relatora, reformando a decisão de primeira instância. Agradeço imensamente a presença de todos. Fica a próxima reunião ordinária no dia 29 de agosto. A última sexta-feira desse mês, né? E termina o encerramento da sessão.